Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a assistência domiciliar. É importante a gente entender que a assistência domiciliar ela não está voltada só para o idoso que não consegue ir num atendimento presencial, né? O atendimento domiciliar ele está voltado para qualquer tipo de paciente cujo sua mobilidade esteja prejudicada, ele não consiga ir até o atendimento, tá? Então, por exemplo, eu mandei aquele vídeo para vocês daquelas crianças que tinham as doenças lá congênitas, né? Uma que tinha paralisia cerebral. Então, o atendimento em casa, ele é essencial para esse tipo de paciente, né? Então, não são só os idosos, tá? Que dependem, muitas das vezes, do atendimento domiciliar. A maioria são idosos? A maioria são idosos, né? Porque a maioria, muitas das vezes, são idosos sequelados, são idosos que já estão aí com a senilidade, que a gente chama, já estão com uma idade muito avançada, né? Tem muita dificuldade para fazer um acompanhamento médico e de enfermagem na instituição. Então, o atendimento em casa, ele é fundamental. Mas não são só os idosos, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma obesidade mórbida, né? Que pesa lá 200 e tantos quilos, 300 quilos. Às vezes ela não é uma pessoa idosa, mas ela tem dificuldade para se locomover até a instituição. Então, o atendimento domiciliar aí é fundamental, tá bom? Ah, aí, qual é o perfil, né? Acabei de falar que o perfil é esse. Qual que é o objetivo do atendimento? É prestar para esse paciente todo o atendimento que ele teria presencial, porém na residência dele, né? Então, esse é o objetivo, tá? É fazer com que todo aquele atendimento, tudo aquilo que a gente fosse prestar presencialmente na instituição, fosse levado diretamente para casa dele, no lar dele, tá? Então, aí envolve recuperação, orientação, procedimentos, né? Visitas, tá? Apenas visitas de acompanhamento, visitas sociais, tá bom? Então, envolve aí várias vertentes, dependendo aí da situação do paciente, né? A qual ele se encontra, tá? Quem são as equipes que fazem parte do atendimento domiciliar, né? Geralmente, pessoal, é a equipe multidisciplinar, né? Então, muitas das vezes, o paciente ele não precisa só do médico. Ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um psicólogo, tá? Precisa de um curativo, precisa da enfermagem. Então, obviamente que só um profissional, muitas das vezes, não adianta, tá? Tem que ser aí a equipe multidisciplinar, tá bom? Que mais? De que forma o paciente consegue o acesso ao serviço de assistência domiciliar? Então, esse serviço, ele já é obtido na instituição de onde ele está saindo. Então, o paciente, a vozinha está saindo lá do hospital, teve um AVC, está sequelada, e vai precisar fazer uso de sonda nasoenteral. E a família nunca teve acesso a esses dispositivos, a esse tipo de procedimento. Então é interessante que uma equipe vá lá e dê esse suporte para essa família, tá? Fazendo com que não perca a qualidade do atendimento, para que esse paciente consiga aí ser atendido da melhor forma possível, como se ele estivesse no hospital, tá bom? Então, o acesso ele se dá ali já dentro do hospital. Então, as equipes elas estão vinculadas no hospital, tá? É do SUS, né? É uma rede do SUS, então já está vinculada aí no hospital, tá? Modalidades. Modalidade um, né? São pacientes que têm problemas de saúde, mas eles são controlados, né? Eles são compensados e tem uma dificuldade, uma impossibilidade física de locomoção, né? Ele não consegue ir lá, necessita de cuidados com menor frequência, mas são sequelados, tá? Aquela vozinha que teve um AVC, mas tá ali, tá estável, tá? Então a gente considera aí como
a modalidade de atendimento domiciliar básica, tá? O AD1, tá? O AD2. O AD2 destina-se aos usuários que possuem problemas de saúde, dificuldade ou impossibilidade física de locomoção também, tá? Até uma unidade de saúde que necessita de maior frequência de cuidado, né? Recurso de saúde, acompanhamento contínuo. Então, mesma situação, uma vozinha teve um AVC, porém ela não está estável, né? Ela está aí com uma glicemia capilar descompensada. Um dia dá 500, outro dia dá 300, outro dia dá 90. Então aí a gente precisa ficar de olho nessa senhora, né? Porque ela pode de uma hora para outra aí progredir, né? Pior e ter aí mais complicações dentro de casa, tá? Então aí a gente chama de AD2, tá? Modalidade AD2, que é aonde necessita aí de um acompanhamento contínuo, tá? Ou pode também, a gente pode colocar também uma situação de um senhor com uma ferida infectada. Então esse senhor ele não consegue andar, tem uma ferida infectada, tem diabetes, tem hipertensão, né? É cardíaco e não consegue ir na instituição. Então a instituição tem que ir até ele, tá? E aí ele já é mais grave do que aquela senhorinha que está estável. Teve AVC, mas está estável, né? Então eu preciso ficar de olho mais nesse senhor, tá? A gente chama de AD2. AD3, a modalidade destina aos usuários semelhantes à do AD2, tá? Mas que façam uso de equipamentos específicos. A gente já coloca um exemplo aí de um senhor que está com a bolsa de colostomia, mas também está com uma traqueostomia e também está recebendo O2 em casa. Então, aí ele já envolve equipamentos, envolve dispositivos, aí ele já é um pouquinho mais complicado do que a situação anterior, tá? Então, a gente define mais ou menos assim os tipos de AD 1, 2 e 3, tá bom? Então, é isso, pessoal. Na verdade, algumas modalidades precisam do EMAP, né? O EMAP, o que é o EMAP? O EMAP, ele vai somar aí 3 profissionais de nível superior, tá? E aí, pode ser um assistente social, pode ser um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um odontologista, né? Um psicólogo, farmacêutico, um terapeuta ocupacional. E aí, EMAP já vai envolver o quê? Já vai envolver as especialidades, tá? Aí já foge já do acompanhamento técnico, né? Técnico que eu digo de cuidados técnicos, de enfermagem ou médico, tá? O médico, no caso, médico da família. Aí já vai envolver profissionais aí específicos, né? Psicólogo, psicoterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, tá? Porque aí já é, além do problema do paciente, tem outros problemas externos, né? Outros problemas ali que acabam refletindo, digamos, na qualidade do progresso da melhora desse paciente, entendeu? Por exemplo, um paciente que está na modalidade 3, né? Vamos lá, tá traqueostomizado, tem uma ferida infectada, está no oxigênio. Só que ele mora com uma senhorinha, né, uma senhorinha de idade já, 70, 75 anos, que é a qual cuida dele, e tem um filho usuário de drogas. Como é que faz aí, né? Aí já complica, já dificulta bastante o trabalho dos profissionais. Aí eu preciso de um reforço multidisciplinar. Eu preciso entrar aí com assistente social, eu preciso entrar aí com psicólogo, muitas das vezes, né? Para ver o que a gente consegue fazer para amenizar a situação aí da família. Porque muitas das vezes o problema não é só o problema físico patológico, e sim os problemas ambientais daquela família, tá?
E muitas das vezes os problemas ambientais, familiares, pessoais ali da família não ajudam na recuperação do paciente, muito pelo contrário, dificulta muito a equipe para trabalhar com esse paciente e fazer com que ele tenha aí um progresso de melhora, tá bom? Então, lembrando, pessoal, a atenção domiciliar, assistência domiciliar não é só para idosos, e sim para todos aqueles que necessitam de atendimento, porém não conseguem, de uma maneira ou de outra, se dirigirem aí à instituição destinada, seria um posto de saúde, um hospital, um AME, um AMA, uma UBS, etc. Tá ok?